Você já imaginou ser levado para uma terra estrangeira e ainda assim manter sua fé inabalável? Na primeira lição do nosso estudo sobre Daniel, vamos explorar a inspiradora jornada de fidelidade deste jovem profeta. Descubra como Daniel se manteve firme em sua convicção em meio a desafios gigantescos e como sua história pode inspirar você a viver uma vida de fé e integridade hoje. Bem-vindos à nossa série de estudos do terceiro trimestre de 2024 para a Escola Bíblica Dominical da classe de jovens, na lição de número 1, intitulada Daniel, uma inspiradora jornada de fidelidade. Vamos mergulhar na vida do profeta Daniel, um jovem hebreu que foi exilado na Babilônia, mesmo diante de uma cultura estranha e pressões intensas para se conformar. Daniel se destacou por sua devoção a Deus. Nesta lição, vamos entender como ele conseguiu manter sua fé, analisar o contexto histórico que o cercava e refletir sobre a chegada dos jovens hebreus na Babilônia. Junte-se a nós e descubra lições valiosas de coragem, perseverança e fidelidade que são tão relevantes hoje quanto foram há milhares de anos. Você já se perguntou como os antigos textos bíblicos podem nos oferecer uma visão profunda sobre a história e a espiritualidade? Neste vídeo, vamos explorar o fascinante livro de Daniel, desvendando segredos e contextos que podem mudar sua perspectiva. Fique conosco até o final e prepare-se para uma jornada emocionante. Nós temos 3 objetivos. O primeiro é entender o panorama geral do livro de Daniel. Vamos entender o panorama geral do livro de Daniel. Vamos descobrir como este texto sagrado não só narra eventos históricos, mas também oferece lições antemporais que ainda ressoam nos dias de hoje. Em seguida, mergulharemos no contexto histórico da vida do profeta Daniel. Quem era ele realmente? Como ele destacou em uma era de grandes impérios e revoluções. Vamos desvendar o cenário político e cultura que moldou suas experiências e ensinamentos. Por fim, refletiremos sobre a chegada dos jovens hebreus na Babilônia. Quais desafios eles enfrentaram ao serem exilados em uma terra estrangeira. O que podemos aprender de sua coragem e fé? A história deles é um verdadeiro testemunho de resistência e esperança. O texto principal. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres. Daniel 1:3. Este versículo descreve um momento em que o rei Nabucodonosor ordena que os jovens hebreus, incluindo Daniel, sejam levados à Babilônia. Esses jovens eram da nobreza e da linhagem real de Israel, escolhidos por sua sabedoria, aparência e potencial para servirem no palácio do rei. Este cenário inicial marca o início da jornada de Daniel e seus amigos em um ambiente estrangeiro e desafiador, onde sua fé e princípios seriam testados. Resumo da lição: Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. Durante seu tempo na Babilônia, Daniel enfrentou inúmeros desafios que poderiam ter comprometido sua fé e integridade. No entanto, ele permaneceu firme em suas convicções e continuou a seguir as leis de Deus, mesmo quando isso significava enfrentar riscos pessoais. A vida de Daniel nos ensina sobre a importância da fidelidade a Deus, independentemente das circunstâncias, e serve como um modelo de coragem e devoção para os jovens e para todos os crentes. O texto bíblico se encontra em Daniel, capítulo 1, versículos 5 ao 14. Nessa passagem, o rei Nabucodonosor designa uma dieta especial para os jovens hebreus que ele trouxe à Babilônia, incluindo Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles devem consumir a mesma comida, a bebida do rei, por 3 anos, para se prepararem para servir no palácio. O chefe dos eunucos renomeia esses jovens como nomes babilônicos. Daniel passa a ser chamado Beltesazar, Ananias é chamado Sadraque, Misael é chamado de Mesaque e Azarias é chamado de Abednego. Daniel decide não se contaminar com a comida e vinho do rei, preferindo manter uma dieta que respeite suas convicções religiosas. Ele pede permissão ao chefe dos eunucos para evitar esses alimentos. Apesar das preocupações do chefe dos eunucos sobre a consequência de desobedecer ao rei, Deus concede a Daniel graça e misericórdia, e ele propõe um teste de 10 dias. Ele comeria apenas legumes e beberiam água. Após o período de 10 dias, a aparência deles seriam comparadas com a dos outros jovens que consumiam a comida do rei. O chefe dos eunucos concorda com a proposta de Daniel e inicia o experimento. A introdução da lição.
Ao estudar Daniel, somos advertidos sobre os perigos e nos conformamos com uma cultura que desafia nossas convicções. A pressão para abandonar nossos princípios é intensa. Assim como foi para Daniel, devemos estar preparados para enfrentar desafios à nossa fé e permanecer firmes como ele fez. Uma aplicação pessoal, Daniel nos ensina a importância de manter nossas integridades e fidelidades a Deus. Mesmo em situações adversas, devemos nos lembrar de que, assim como Deus foi fiel a Daniel, ele também será fiel a nós. Podemos confiar que, ao mantermos nossos princípios, Deus nos dará força e sabedoria para enfrentar qualquer desafio. Ponto 1 da lição, o livro de Daniel. Subtópico 1, panorama geral. Ao estudar o livro de Daniel, nos alerta sobre os desafios de viver em uma sociedade que frequentemente se opõe aos valores cristãos. Assim como Daniel enfrentou opressões para se conformar à cultura babilônica, também enfrentamos pressões para comprometer nossa fé. Precisamos estar vigilantes e firmes em nossos princípios. Uma aplicação pessoal, Daniel nos ensina a importância de manter nossa integridade e fidelidade a Deus. Em todas as circunstâncias, nossa vida é um exemplo de como confiar em Deus e ser fiel mesmo quando tudo ao nosso redor nos incentiva a fazer o contrário. Podemos aplicar esse princípio em nossa vida diária, buscando sempre honrar a Deus em nossas decisões. Subtópico 2, a autoria e mensagem. A mensagem de Daniel nos adverte sobre a importância de manter nossa fé firme mesmo em tempos de crise. Viver em uma cultura que pode ser contrária aos nossos valores exige uma confiança constante na sabedoria de Deus. Uma aplicação pessoal, Daniel nos ensina a sermos fiéis e íntegros em todas as situações. Podemos aplicar isso sendo consistente em nossas práticas de fé, mesmo quando enfrentamos pressões externas. E isso nos ajuda a lembrar que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle. Subtópico 3, a estrutura e peculiaridades. A estrutura do livro de Daniel nos alerta sobre a importância de entender tanto a história quanto a profecia. Precisamos estar atentos aos ensinamentos do passado e às revelações sobre o futuro para viver de maneira sábia e fiel. Uma aplicação pessoal, a vida de Daniel nos ensina a buscar sabedoria e discernimento em nossa fé, usando nossas habilidades para servir e escolher e acolher nossa integridade. Mesmo em ambientes difíceis, devemos confiar em Deus. Nos capacita para sermos fiéis e eficazes em qualquer situação. Ponto 2 da lição, compreendendo o contexto. Subtópico 1, o contexto histórico. O contexto histórico de Daniel nos adverte sobre a voluntariedade dos reinos humanos e a necessidade de confiar no reino de Deus. Mesmo em tempos de grande instabilidade, é crucial manter nossa fé firme em Deus. Uma aplicação pessoal, Daniel nos mostra a importância de permanecer fiel a Deus em meio a crises políticas e sociais. Podemos aplicar isso mantendo nossa confiança em Deus, independentemente das circunstâncias ao nosso redor, sabendo que Ele é soberano sobre a história. Subtópico 2, um rei ímpio. A vida de Jeoaquim nos adverte sobre os perigos de ignorar os avisos de Deus e de rejeitar sua palavra. Devemos estar atentos às consequências de nossas escolhas e ações, especialmente quando desobedecemos a Deus. Uma aplicação pessoal, podemos aplicar essa lição em nossa própria vida, buscando sempre ouvir e obedecer a palavra de Deus. Devemos evitar seguir caminhos de rebeldia e idolatria, procurando viver de acordo com os princípios de justiça e retidão que Ele nos ensina. Subtópico 3, Deus castiga seu povo. A disciplina divina sobre Israel nos adverte sobre as consequências da desobediência e da rebelião contra Deus. Devemos estar conscientes de que Deus corrige aqueles que o amam e que Ele é soberano sobre toda a história, usando até mesmo os ímpios para cumprir sua vontade. Numa aplicação pessoal, podemos aplicar essa lição em nossas vidas, reconhecendo a importância da obediência e do arrependimento diante de Deus. Devemos buscar viver em conformidade com os princípios divinos, sabendo que Ele age por amor para nos corrigir e nos orientar em seu caminho. Ponto 3 da lição, a relevância do livro de Daniel para os nossos dias. Subtópico 1, um livro para todas as épocas. A vida de Daniel nos adverte sobre a importância de manter a fé e a integridade em meio a tempos de adversidade e mudança cultural. Devemos estar preparados para resistir às pressões que tentam nos afastar de Deus. Podemos aplicar essas lições de Daniel em nossa vida diária, buscando inspiração em sua coragem e fidelidade. Assim como ele, podemos enfrentar os desafios modernos como confiança em Deus e em seus princípios eternos. Subtópico 2, um mundo
transtornado. A turbulência do mundo de Daniel nos adverte sobre a natureza volátil e imprevisível da vida. Devemos estar preparados para enfrentar desafios com fé e coragem, confiando em Deus para nos guiar. Podemos aplicar os ensinamentos de Daniel em nossa vida cotidiana, buscando fortalecer nossa resiliência espiritual e nossa esperança em Deus, mesmo diante de circunstâncias adversas e incertas. Subtop 3. Devoção e testemunho público. A vida de Daniel nos adverte sobre a importância de uma fé pública e inabalável, mesmo diante das adversidades e das pressões, para comprometer nossos valores cristãos. Podemos aplicar o exemplo de Daniel em nossas vidas, buscando ser testemunhas autênticas de Cristo em todos os aspectos de nossa vida cotidiana, seja no trabalho, na escola, na comunidade ou em qualquer ambiente social. Conclusão da lição: o livro de Daniel possui uma mensagem singular para a igreja na atualidade. A sua vida na Babilônia é um exemplo de coragem, fé e integridade diante das circunstâncias adversas. Ele nos ensina a confiar em Deus em todas as situações e a busca da sua vontade para a nossa vida. Você que ficou até aqui, eu te convido a assistir outros conteúdos do canal. Você vai encontrar estudos bíblicos por tema, você vai encontrar devocionais e você vai encontrar também lições da Escola Bíblica Dominical. Junte-se a nós, é o crescimento espiritual. Deixe seu like, comente, compartilhe esta lição. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deus vos abençoe grandemente.